quero te convidar, você que está na sua casa, a abrir a sua Bíblia aí e acompanhar comigo a leitura do Evangelho segundo Lucas escreveu, só que não o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Atos. Eu sempre gosto de brincar, de falar que Atos é um evangelho, sim, embora seja um livro histórico, a classificação dele seja um livro histórico, mas Atos fala para a gente como o evangelho que Jesus pregou e ensinou a seus discípulos foi vivido na prática por esses discípulos. E como a gente, nos nossos dias, pode viver o evangelho, porque Atos, na verdade, é a continuidade daquilo que Jesus vivia, só que agora Jesus não estava mais em carne e osso entre os discípulos. Agora a igreja precisava andar na dependência do Espírito, mas com as próprias pernas. Então, como é que a gente pode ser igreja? Como é que a gente pode ser fortalecido na nossa comunhão com os nossos irmãos nesse tempo? Eu quero te convidar a abrir Atos capítulo 4. Eu vou ler com vocês os versículos de 31 a 37. A palavra de Deus diz assim: Tendo eles, os discípulos, orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Até aí a leitura, até o final do capítulo 4. Deixa eu orar com você mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e ela fala aos nossos corações. E essa é a minha oração nessa hora. A despeito desse servo humilde que fala com os meus irmãos, a despeito das minhas fraquezas, a despeito dos meus pecados, a despeito, Deus, de tudo aquilo que pode ser impeditivo para que o coração dos meus irmãos seja tocado pelo Teu Espírito Santo, eu te peço, age poderosamente em mim, age poderosamente através de mim, para que a Tua palavra seja comunicada e encontre lugar no coração dos meus irmãos, para que essa palavra no coração de cada um de nós gere vida, gere frutos para a vida eterna, é o que eu te peço no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Há alguns anos atrás, pelo menos uns 5 anos atrás, uma expressão de origem do idioma Zulu ficou muito conhecido no nosso meio aqui no Brasil, a expressão Ubuntu. Ubuntu, que muito mais do que um sistema operacional de computador, é uma expressão que não tem tradução, assim como saudade só existe no português, essa expressão, e que quando você vai traduzir para outro idioma, você tem que falar algo muito grande para explicar o que é saudade. Ubuntu quer dizer que eu sou quem sou por causa de quem nós somos. A expressão Ubuntu quer dizer para a gente que a nossa vida, como seres humanos aqui na Terra, está condicionada à vida em comunidade. O ser humano é um animal comunitário, é um animal que vive em bando. A minha geração, a geração que nasceu nos anos 90, até a geração que nasceu no começo dos anos 2000, vai se lembrar de uma outra expressão muito conhecida. Se a primeira expressão, a Ubuntu, é de origem Zulu, lá no continente africano, uma outra expressão havaiana muito conhecida por nós é o Ohana. E se tivesse mais gente da nossa geração aqui, todo mundo ia repetir em coro. Ohana quer dizer o quê? Ohana quer dizer família, e família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Outra coisa que os desenhos da Disney ensinaram para a gente, né, de que família é nunca abandonar e nunca esquecer. Ohana. 2 expressões idiomáticas que falam a respeito dessa necessidade de nós, como seres humanos, permanecermos unidos, permanecermos conectados como família. Se a gente olhar para a cultura dos nossos dias, as grandes empresas, ao procurarem fazer entrevista de emprego com potenciais futuros funcionários, essas empresas procuram nessas pessoas uma habilidade
que quase sempre está nessas pesquisas e nessas buscas das empresas, que é a habilidade de trabalho em grupo. Se você está procurando emprego, uma dica para currículo aqui de quem está desempregado, se você está procurando emprego e a empresa perguntar como você é em trabalho em grupo, se você não é bom, você não vai mentir para o entrevistador, mas você vai se esforçar para ser o melhor possível, porque a habilidade de trabalho em grupo, trabalhar pelo bem do todo, pelo bem da empresa, é algo muito requisitado pelas grandes empresas hoje, porque as grandes empresas perceberam que ninguém faz grandes trabalhos e vai a lugares e metas grandiosas sozinho. A gente vai em grupo, em comunidade, em comunhão. E por essa necessidade que todos os seres humanos têm por comunhão, essa necessidade foi suprida de uma certa forma com o advento da internet e das redes sociais, né? Muita gente que vivia saudosista do passado, mas na minha época a nossa juventude era muito unida, só que cada um foi mudando o interesse, foi casando, cada um está num canto da cidade, outros, cada um num canto do país, outros até mudaram de país. E aí, com o advento das redes sociais, aquela comunidade que antes estava junta e agora está espalhada pelo mundo, pode estar junta novamente pela internet. A gente, aqui na Vila Hortência, nós somos uma comunidade, a gente está espalhado em vários lugares de Sorocaba, e eu estou sabendo que tem gente de outras cidades que assiste a gente de outros estados, que acompanham os nossos cultos aqui. Nós somos uma comunidade que está junta, mesmo que virtualmente, apesar da distância. E tudo isso mostra que nós, seres humanos, somos seres criados para a comunhão, seres criados para compartilhar, seres criados para compartilhar a vida, para compartilhar uma refeição. Como é gostoso a gente receber alguém em casa, ou ser recebido na casa de alguém, né? Para poder compartilhar uma refeição. Só que, quando a gente olha para o mundo à nossa volta, existe uma triste constatação de que, cada vez mais, o nosso mundo está se tornando individualista, egoísta, e apesar de todos esses recursos que estão à nossa disposição, as pessoas não querem saber mais de viver em comunidade. Essas distâncias que foram encurtadas pela internet acabam não gerando mais conexão. Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele fala que a sociedade líquida, que é essa sociedade que a gente vive, tem 5.000 amigos no Facebook, mas não tem um amigo com quem essa pessoa pode contar para ligar de madrugada quando a coisa apertar, quando está brigando com o marido, brigando com a esposa. É a geração que tem muitos contatos, mas poucas conexões realmente profundas. Se antes a gente era obrigado, né, a lidar com os problemas familiares, a lidar com os problemas dentro da igreja, por exemplo, hoje é muito fácil eu sair da igreja e me mudar para alguma outra, ou congregar numa igreja totalmente online, na igreja do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu briguei com alguém aqui na vila, vou deixar de frequentar a vila, não vou resolver os meus problemas ali e vou assistir o culto da igreja de Pinheiros, lá em São Paulo, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Tem um bom pregador, a música é muito boa, e o melhor de tudo, eu não tenho que lidar com o problema de ninguém precisa conhecer os meus problemas também. Só que, como eu disse, o ser humano é um ser criado para a comunhão. O ser humano não foi criado para viver isoladamente, para viver a vida completamente remota de casa. A gente precisa ter contato. A gente precisa ter conexões próximas uns com os outros. E quando a gente olha para o nosso voto de permanecermos juntos aqui, quando eu olho para os irmãos que quinta após quinta têm entrado no Facebook para comungar, para participar da nossa reunião de oração e estudo bíblico, quando eu olho que mais ou menos 20, 30 pessoas estão todos os domingos de manhã na nossa escola dominical, participando, colocando os seus comentários, eu percebo que existe uma necessidade dentro de nós de vivermos em comunidade, de vivermos em comunhão, de termos algo em comum, porque embora o pastor Hernandes seja muito bom lá em Pinheiros, eu não consigo ter com a igreja de lá o que eu tenho com a igreja daqui, que é a comunhão, que é a proximidade, que é alguém que caminhou 2 milhas junto comigo. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão aqui, mas lá na Bahia a gente fala alguém que comeu uns 2 quilos de sal junto comigo, que passou por uma caminhada longa junto comigo, que sabe dos meus problemas. A igreja do Senhor Jesus é a igreja que reflete esse ideal.
esse ideal de comunidade. Só que, embora exista essa necessidade no nosso coração, existem muitas pessoas nos nossos dias que acham que conseguem ser igreja sozinhos, acham que conseguem buscar a Deus sozinhos. E quando a gente olha para a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos, a gente percebe que Lucas, que é o escritor desse livro de Atos, mostra que a comunidade cristã é uma comunidade que permanece sempre. A despeito dos problemas, a despeito das dificuldades, a comunidade cristã é uma comunidade que permanece junta, permanece unida, permanece em comunhão. Se você está com sua Bíblia aberta aí, dá uma olhada no capítulo 1 de Atos, no versículo 14. Depois que Jesus é assunto aos céus, os discípulos voltam juntos para a região, voltam da Galiléia e vão para Jerusalém, e ali eles permanecem juntos, unânimes em oração. Em Atos 2, na festa de Pentecostes, aquela pequena comunidade de discípulos que estava assustada depois da morte de Jesus, eles recebem juntos a promessa do Espírito Santo que é derramado sobre eles quando eles estavam reunidos juntos. Percebe que nada em Atos acontece a indivíduos sozinhos? Depois a gente vai ver o chamado de Paulo, mas assim que Paulo é chamado, o Espírito manda Paulo para a casa de alguém. A gente não consegue cumprir a nossa missão como igreja sozinhos, a gente consegue fazer isso apenas juntos. Eu vejo com muita tristeza também o crescimento de movimentos ultraconservadores, e aí é uma briga terrível dentro da igreja entre cristãos calvinistas, cristãos arminianos, entre presbiteriano e assembleiano, entre cristãos reformados e cristãos pentecostais, e várias brigas nas redes sociais, uma coisa terrível que não é digna de cristão. Nós somos fortalecidos na comunhão e o nosso testemunho é fortalecido, e o Senhor vai acrescentar aqueles que são salvos quando a gente começar a olhar para aquilo em que a gente converge, não para aquilo que a gente diverge. Nós somos fortalecidos na comunhão quando entendemos que as semelhanças que nos unem são muito maiores do que as diferenças que nos separam. Mas também nós somos fortalecidos na comunhão quando nós aprendemos a colocar o interesse do outro à frente dos nossos interesses pessoais. Irmãos, eu casei faz pouco tempo e já estou aprendendo que o casamento é um laboratório muito bom para a gente começar a aprender a ceder e colocar os interesses do outro à frente dos nossos interesses. Relacionamento nenhum se mantém quando o rei é o meu umbigo. Relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, eu vejo tantos pais que querem ser tão controladores dos seus filhos, não conseguem achar pontos de convergência, e aí são tão duros com os filhos, porque os filhos são criados no outro tempo e acham que o filho tem que ser criado no tempo dele. E ao mesmo tempo, filhos que não entendem que os pais são seres de outro tempo também, não dão compreensão para os seus pais, não têm paciência com os seus pais. Isso reflete que tantas vezes a gente está tão apegado aos nossos interesses, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, que a gente não consegue abrir mão disso. A gente é fortalecido na comunhão quando a gente passa a colocar os interesses do outro, do cônjuge, do nosso irmão, da nossa irmã. A gente é fortalecido na comunhão quando a gente coloca os interesses do outro à frente dos nossos interesses. A nossa sociedade individualista é profundamente voltada para o bem-estar pessoal. A forma egoísta como a nossa sociedade acumula riqueza, a forma egoísta com que a nossa sociedade lida com o tempo. É muito engraçado que a gente não tem tempo para bater um papo profundo com algum irmão que está passando por um problema, mas a gente tem tempo para passar na frente da televisão. A gente tem tempo para ficar olhando o que a gente recebe o dia inteiro no WhatsApp, mas a gente não tem tempo para uma conversa profunda com os nossos irmãos. Isso quer dizer que a gente prioriza aquilo que é do nosso interesse. Para aquilo que é prioridade para a gente, para aquilo que é interesse para a gente coloca isso à frente, né? na lista de prioridades, coloca em primeiro lugar. E os meus interesses, eles ficam evidentes no tanto que eu gasto tempo com essas coisas.
Se eu gasto mais tempo olhando meu WhatsApp, assistindo TV, e menos tempo gastando ouvindo os meus filhos, passando tempo com a minha esposa, passando tempo com os meus irmãos, se eu valorizo mais o tempo que eu passo com os meus amigos do trabalho do que o tempo que eu passo na igreja, isso quer dizer que a minha prioridade são os meus desejos egoístas. Nós somos fortalecidos na comunhão quando nós aprendemos a colocar o interesse do outro, a dor do outro, o problema do outro, à frente dos nossos interesses. E a gente vê aqui no capítulo 4, né, que nenhum necessitado havia entre eles, porquanto tudo que possuíam, os que possuíam terras, os que possuíam casas, quando havia uma necessidade, eles vendiam. E aqui o que o livro de Atos está pregando para a gente não é o comunismo, que todo mundo deve vender suas casas, mas aqui diz que à medida que alguém tinha necessidade, os irmãos eram tocados pela necessidade do outro, eles colocavam o interesse do bem comum à frente do interesse pessoal, eles vendiam suas propriedades para poder sanar as necessidades materiais e econômicas dos seus irmãos. Meus irmãos, como a nossa igreja seria uma igreja revolucionária se a gente colocasse os interesses do outro na frente dos nossos próprios interesses? Como a nossa igreja seria uma igreja revolucionária que teria um testemunho tão poderoso no mundo se a gente, não como obrigação, mas por amor, a gente abrisse mão dos nossos bens materiais em serviço do outro, colocando o outro na frente dos nossos próprios interesses. Nós somos fortalecidos na comunhão quando aprendemos a colocar o interesse do outro na frente do meu. A obra do diabo é corromper os nossos corações para que sejamos cada vez menos solidários. O caminho do diabo, o caminho da destruição, é o caminho do solitário, do desigrejado, do crente que não vive em comunidade. Ao contrário disso, o caminho que Deus traçou para os seus filhos e para o seu povo é o caminho solidário. Ao invés de sermos cristãos solitários, nós somos chamados a viver em solidariedade para com o nosso irmão, em comunidade, em comunhão. A gente vê aqui nos últimos versículos do capítulo 4 o exemplo de um homem chamado José, que recebeu o sobrenome de Barnabé. Um homem que entendeu bem que ele devia colocar os interesses da comunidade à frente dos seus interesses. E logo depois, no capítulo 5, é contada para a gente a história de um casal, Ananias e Safira, que viu o exemplo de Barnabé, mas que vendeu um campo, e ao vender esse campo, Ananias e Safira mentiram para os apóstolos, deram apenas parte do dinheiro para os apóstolos, como se eles estivessem dizendo que deram o dinheiro todo. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, tem um discernimento. Olha para aquele casal e diz: vocês poderiam ter guardado o dinheiro todo para vocês, porque vocês não eram obrigados a vender e doar o dinheiro, mas porque vocês tentaram mentir contra o Deus Todo-Poderoso. O julgamento deles vai vir sobre vocês. E a gente conhece a história. Primeiro morre Ananias, depois a sua esposa Safira morre em seguida, porque eles mentiram ao Espírito Santo. Porque eles escolheram o caminho dos próprios interesses em vez do caminho da solidariedade, da abnegação. Nós somos chamados como povo do Senhor a sairmos desse lugar onde colocamos os nossos interesses à frente. Nós somos convidados a sair desse lugar aonde a gente vive olhando para as nossas diferenças e não para as nossas convergências, para ir para esse lugar onde a gente converge com os nossos irmãos e onde a gente coloca os interesses deles à frente dos nossos. Você tem trilhado o caminho do solitário? Ou você tem buscado em Deus ajuda para viver o caminho da solidariedade? Você tem buscado viver apenas divergindo dos seus irmãos, ou você tem buscado convergência nos relacionamentos aqui na igreja? Eu te desafio durante essa semana, ligar para alguém daqui da Vila Hortência que faz muito tempo que você não bate um papo gostoso, e você vai fazer isso mesmo que por telefone. A gente está com uma flexibilização na nossa cidade, mas em nome de Jesus,
Daqui uns dias a gente vai conseguir estar juntos, poder se reunir para abraçar, para tomar um café juntos. Ligue para um irmão. Ligue para um irmão. Faça um esforço na direção de sair desse lugar da solidão para ir para um lugar da solidariedade. Pergunte como está a vida dele, pergunte como estão os problemas dentro da casa dele. E assim a gente pode permanecer fortalecidos na fé, na esperança, no amor, fortalecidos na missão, mas fortalecidos também na comunhão.